Vocês estão cansados de saber que eu não dou palanque pra esse chaveirinho da milícia, né? Só que pela primeira e única vez, eu vou falar sobre esse menininho aqui, esse acessório do fascismo brasileiro. Nesse vídeo que ele lançou, ele esbanja todo o seu conhecimento e sabedoria pra provar que as coisas que eu falei naquele tweet ali são falsas. Então vamos ver brevemente, só pra vocês terem uma noção do QI desse rapazinho. Chaveirinho, vem comigo, chaveirinho, presta atenção que você vai aprender. O Felipe Neto fez um post dizendo: fique atento, não compartilhe fake news. Mas o próprio post dele é uma fake news e eu vou provar. Foi só aí começar a andar com o Lula que começou a mentir absurdamente, né? Eu nem sei o que é mais falso, se é o Lula ou esse sorriso aqui do Felipe Neto. Chaveirinho, de sorriso falso tu entende, né? Que tu ficou com aquela cara de tacho quando foi proibido de subir no Cristo Redentor porque não tinha se vacinado, chaveirinho. Que coisa feia, que péssimo exemplo que você dá, chaveirinho. Aí teve que postar essa foto aí pra dizer que foi no Cristo, ó. Ai, que bonitinho. Vamos ao primeiro ponto. Presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa isso. Mentira. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? Felipe Neto disse que o Lula não discursa sobre isso. O que a gente viu aqui agora? Uma dança de balé? Ô, chupetinha de genocida, você é muito fraquinho, querido. O Lula tá falando nesse discurso para apoiadores, falando sobre pretos pobres favelados que são presos porque são pegos com um baseado na mochila. Isso não tem nada a ver com legalização das drogas no Brasil. Mas o principal foi a minha primeira frase, que você convenientemente ignorou. Eu falei: o presidente não pode liberar as drogas. Você falou que tudo que eu tinha postado era fake news e você ia provar. Aí você pega essa frase e ignora. Por quê? Porque você sabe que é verdade. Você sabe que o Lula não tem poder nenhum como presidente para liberar droga nenhuma nesse país. Mas você, ó, ficou pianinho, porque não tinha o que falar. Aliás, sabe que países descriminalizam o usuário de drogas? Holanda, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Austrália, México, Estados Unidos, que você tanto paga pau. Então, na próxima vez que você for lá pro exterior fazer manifestaçãozinha anti-vacina, aproveita e faz uma também contra a descriminalização das drogas. Tu não é o brabo? Segundo ponto, Lula é cristão. Mentira, mentira, mentira. E nesse ponto há uma grande diferença entre você se sentir cristão e você ser cristão. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele se sente um dálmata, mas ele não é. Nisso eu até concordo, porque dá pra ver que você se sente muito inteligente. E não é. Então Lula é isso aqui, ó, um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Temos aqui o primeiro profissional registrado como sommelier de cristianismo. Você só pode ser cristão se for aprovado pelo chupetinha de genocida, hein? Caso contrário, se ele discordar, você não é cristão. E o melhor é ele usar uma foto do Lula sorrindo para 2 homens se beijando, como se isso significasse que o Lula não pode ser considerado cristão, não é verdade? Não é como se ele estivesse segurando armas, ameaçando matar gente, defendendo torturador, ou então se dizendo padre sem ser padre. Aí sim é cristão, segundo o chupetinha. Enfim, depois ele mostra umas falas do Lula como se aquilo provasse que o Lula não é cristão. Por quê? Porque o chaveirinho não quer. É basicamente isso. Ô chaveirinho, presta atenção. Tu não é porteiro da cristandade não, querido. Bote-se no seu lugar, você não é nada nem ninguém, tá bom? Inclusive, sobre esse debate, nenhum de nós somos. Ele se diz cristão, ele frequenta e é direito dele. E se não fosse, foda-se! Outro ponto, o presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até 6 meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. Agora ele me pegou. Eu falei que o presidente não tem participação sobre o aborto. E ele falou que na Colômbia foi o STF que fez. Agora eu tô lascado. Olha só que coincidência, gente. 9/9/2022. Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. Não, pera aí. Desculpa. Ele leu isso aqui, que a Rosa Weber vai levar a pauta pra presidência, e achou que é pra presidência da República. A Rosa Weber é a nova presidente do STF. Ela vai levar a pauta
pra própria presidência do STF. Você é muito burro, chupetinha de milícia! O melhor é a cara dele, tipo, matei a questão. Vou provar que o presidente realmente interfere, cara. E um monte de gente acredita. Ô, Chaveirinho, você é leitor de título de matéria. Você não tem a mínima profundidade. Você tem a profundidade de um pires, querido. Você tem que estudar. Tá ruim pra você. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem agora. Um indicado pelo FHC, 3 do Lula, 4 da Dilma, 1 do Temer e 2 do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses dois aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. O FHC e o Temer são esquerdistas, gente. Então sim, Felipe Neto, o presidente tem total participação na questão do aborto, tá? Então deixa eu ver se eu entendi. Pela lógica do Chupetinha, o presidente decide o que o STF faz. E foi dessa forma que a Dilma decidiu o próprio impeachment. E o Lula decidiu a própria prisão. Faz todo sentido, Chupetinha! Quarto ponto, Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira! E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os Coincidências da Vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. Ah, entendi. Então relações são o que definem o como uma pessoa pensa, né? É, porque lá na Arábia Saudita o cristianismo é proibido. E se você falar alguma coisa contra o ditador, você é até esquartejado. Tem que regulamentar as redes sociais, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Enfim, ele perde um tempão mostrando um monte de vídeos do Lula falando sobre regulamentação da mídia e termina também mostrando aí, ó, falando da Venezuela, que a Venezuela é isso e aquilo, mesmo blá, blá, blá de sempre. E não provou nem por um segundo que há um plano de implementação de uma ditadura comunista no Brasil. Nem por um segundo, porque eles não conseguem provar o que não existe. E só para vocês não caírem nessa falácia, sabe quais países têm regulação de mídia? Canadá, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos. Nos Estados Unidos a mídia é regulamentada. E no Brasil há projetos antigos de regulação de mídia em vigor nesse momento. A única coisa que se quer fazer é melhorar, atualizar, em debate no Congresso Nacional. Não tem nada sobre censura sendo debatido, ele mente. Enfim, qual é o resumo? Chupetinha prometeu tudo e entregou foi nada. Fraco, muito fraco, não conseguiu provar que as coisas que eu falei eram mentiras. Muito pelo contrário, a única coisa que ele conseguiu provar foi a própria burrice. E eu garanto, Chupetinha, que eu não vou te responder de novo, tá? Isso não vai virar um debate. Você faz vídeos sobre mim há 5 anos e eu sempre te ignorei pela sua insignificância e pelo fato de que o que você quer é palanque. Esse vai ser o único que eu vou te dar. Foi só pra provar sua burrice. A partir de agora, você vai voltar a ter o meu completo desprezo. E por fim, ele termina o vídeo dele mostrando um vídeo do Lula de 200 anos atrás. E eu não gosto de fazer isso. Eu acho que as pessoas evoluem e mudam, né? O Lula mudou e evoluiu. O Bolsonaro não. Então eu vou deixar aqui um vídeo do Bolsonaro de 200 anos atrás pra gente encerrar o nosso vídeo. Beijo, Chupetinha! Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta.